Fala pessoal, esse é um canal onde discutimos filosofia, religião, política e cultura. Eu sou o Felipe Dias. No mundo de hoje, muita gente está de saco cheio desse papo de minorias. Alguns dizem que elas estão cada vez mais barulhentas e que não querem direitos iguais, mas sim privilégios. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar que minorias devem se submeter às maiorias. Mas afinal, minorias devem ser sempre protegidas? Aliás, o que é uma minoria? Neste programa, gostaria de discutir com vocês as nuances deste assunto. Se por um lado atacar minorias é um absurdo, por outro lado, há situações em que minorias não são apenas um grupo oprimido. E me parece que o discurso político de esquerda sobre este tema tem tido alguns atropelos que vem alimentando a própria homofobia mundo afora. Vamos conversar sobre isso? Mas antes, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Inicialmente, a ideia de proteção às minorias tem alguma relação com a alta cultura cristã. Isso porque ela está associada à proteção aos mais vulneráveis, algo que é o cerne do cristianismo raiz. Nesse caso, os mais fracos sempre foram associados às crianças, às mulheres e aos mais pobres. Esses grupos sempre despertaram a empatia geral daqueles que estavam dentro dessa espiritualidade. No entanto, com o tempo, a coisa foi se ampliando. Falando de forma bem genérica e generalizante, foi principalmente depois do regime nazista na Alemanha que a questão de outras minorias passou a ocupar o debate público de forma mais intensa. Depois de milhares de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais serem mortos em escala industrial, o mundo ocidental se voltou para o modo como as maiorias tratavam seus grupos minoritários. A partir da década de 1960 e nos anos posteriores, principalmente nos Estados Unidos, a noção de minoria deixou de significar algo relacionado a números e passou a representar grupos que tinham pouca representatividade nos espaços de poder e de cultura. Esse entendimento, inclusive, gera ruídos ainda hoje para as pessoas mais leigas. Como exemplo, muita gente acha estranho nos referirmos a mulheres ou negros como minorias, principalmente na sociedade brasileira. Isso é porque mulheres podem ser quantitativamente maioria no Brasil, mas há poucas delas no Congresso Nacional. Pode haver muitos negros no Brasil, mas há poucos deles apresentando telejornais ou como protagonistas de novela, por exemplo. Sobre isso, vale ressaltar que até então o respeito às minorias não era bem uma questão em muitas sociedades. Índios tinham que ser assimilados à cultura europeia, por exemplo. Deficientes simplesmente não serviam para nada. Gordo servia para fazermos piadas com eles. Negros só podiam aparecer como empregada doméstica na TV porque a mocinha tinha que ser uma pessoa, abre aspas, bonita, fecha aspas. No cômputo geral, discriminar e fazer bullying de diversos grupos era a ordem natural do mundo. Bem, até aqui podemos concluir que não há nada de errado em defender os mais fracos. Afinal, quem seria tão cruel ao ponto de excluir quem não pode se defender? A questão é que a palavra minoria tem alguns problemas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Comecemos pelo fato de que parece existir dois tipos de minorias. E a falta de consciência disso pode vir a gerar conflitos profundos na sociedade. Eu estou falando aqui de dois conceitos que gostaria de apresentar a vocês. Trata-se das ideias de minorias estáveis e minorias flutuantes. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, dá o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho. Foi? Beleza. Se vocês pararem para prestar atenção, em toda a sociedade há fenômenos de natureza principalmente biológica que são uma pequena parcela de todo o grupo humano. Pessoas com síndrome de Down, canhotos, albinos, crianças superdotadas, entre outros. Aquilo que a gente entende pelo fenômeno LGBT, embora não seja uma patologia, também se enquadra nessa pequena parcela de um grupo que existe em toda a população.
Por mais que haja religiosos que pensem o contrário, a homossexualidade, a transexualidade, a assexualidade ou as variações de gênero jamais crescerão tanto a ponto de se tornarem maioria da população. Eles sempre serão uma parcela minoritária, tanto quanto canhotos e ambidestros, por exemplo. Esses grupos podem ser enquadrados naquilo que chamamos de minorias estáveis. Por fatores que ainda desconhecemos, algumas sociedades podem apresentar uma maior ou menor quantidade desses fenômenos. Mas, no geral, os LGBTs e outros grupos sempre serão minoria. Os seus números giram em torno de certa estabilidade, com pequenas variações para mais ou menos. No entanto, existe um outro tipo de minoria que eu chamo de flutuantes. E elas possuem uma natureza bem diversa dos LGBTs, canhotos, albinos, etc. Isso porque, apesar de num determinado momento serem numericamente pequenas em uma população, elas podem aumentar sua presença de forma significativa. Estou falando aqui principalmente de grupos de natureza étnica e religiosa. Estes podem crescer principalmente por meio de 3 fatores: a reprodução biológica, a conversão e a imigração. E aí temos a seguinte pergunta: neste caso, se as minorias estáveis não apresentam uma ameaça substancial aos grupos majoritários, será que as minorias flutuantes podem afetar o conjunto da sociedade? Sobre isso, é importante lembrar que alguns grupos minoritários possuem em sua cultura a ideia de que quanto mais filhos, melhor. Em alguns países, eles têm 8 filhos, enquanto a população nativa possui 1, 2 ou nenhum. Além disso, em certos grupos, o objetivo existencial é converter o máximo de pessoas para sua religião, trazendo outros indivíduos para sua cultura. Bem, se essa situação representa uma ameaça de longo prazo para a maioria da sociedade, cabe ao ouvinte decidir. Mas meu objetivo com este podcast é reforçar a ideia de que existem minorias estáveis e minorias flutuantes. E neste ponto, a gente começa a falar sobre como o debate público, principalmente de esquerda, tem criado algumas confusões na Europa e nos Estados Unidos, e isso vem alimentando a extrema-direita. Em muitos países, muitas pessoas, digamos, nativas, têm se sentido bastante ameaçadas pelo crescimento de grupos étnicos e religiosos, que trazem uma cultura bastante diferente da cultura ocidental. E muitos intelectuais e militantes de esquerda têm colocado a defesa das minorias fluidas dentro da bandeira da defesa das minorias estáveis, como os LGBTs. Em outras palavras, pegaram a justa defesa de quem realmente é mais fraco e não pode se defender e colocaram junto dela a defesa de grupos que trazem traços culturais bastante homofóbicos, machistas e intolerantes. Embora isso não se aplique a todos os indivíduos das minorias flutuantes, não podemos negar que, em muitos casos, eles possuem uma cultura majoritária com essas características. Não adianta tapar o sol com a peneira e negar isso. O resultado final é uma mistura estranha, de sabor amargo e que vem criando um sentimento de aversão em muitas pessoas. Como consequência dessa postura, cada vez mais europeus pegam as duas lutas, jogam no lixo e aderem a uma direita mais ruidosa, autoritária e que desperta nas pessoas os piores sentimentos nativistas e tribalistas. Isso tem ocorrido na Itália, na Hungria, na Polônia e vai acontecer em vários outros países, inclusive no Brasil. Não se iludam, é só uma questão de tempo. Fato é que as pessoas olham e dizem: cara, se para eu aceitar os LGBTs eu tenho que aceitar a descaracterização cultural do meu país, então que se foda tudo. Não à toa, cada vez mais jovens na Europa têm se identificado com a direita. Inclusive, muitos LGBTs também têm apoiado essa direita cada vez mais radical. Em especial na Europa, esse é um caldeirão que cedo ou tarde vai explodir. Seja como for, neste programa, não quero apresentar uma solução de como deveríamos tratar as minorias flutuantes, porque isso é um debate muito complexo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, do ponto de vista LGBT,
É importante a gente ficar atento para não misturarmos nossa natureza minoritária estável com outros tipos de minorias fluidas. São pautas diferentes, são coisas diferentes, e as consequências da aceitação dessas duas minorias também podem produzir efeitos bastante diversos. Para encerrarmos essa discussão, gostaria de trazer para o debate outro ponto. Trata-se do fato de como o conceito de minoria também pode ser de difícil manuseio, principalmente quando vemos esses grupos de forma essencialista, ou seja, achamos que as pessoas têm uma essência. As mulheres, por exemplo, são tidas pelas esquerdas como oprimidas pelo patriarcado. No entanto, essa percepção muitas vezes não leva em consideração o fato de que uma mulher pode ser branca, de alta classe e bastante racista e preconceituosa. Também existem negros que são bem machistas, homofóbicos, fundamentalistas religiosos ou mesmo racistas. Isso sem contar a realidade entre muitos gays brancos de classe média que reproduzem muito o que de pior a sociedade tem. Claro, a gente pode enxergar esses grupos como vítimas, mas eu acho que a situação é um pouco mais complicada do que isso. Pessoas são pessoas capazes de fazer tanto bem quanto mal. Isso significa que, por mais que associemos a palavra minoria a algo como um ponto vulnerável na sociedade, os indivíduos são atravessados por dezenas de camadas de identidades, onde eles podem ser oprimidos, mas também bastante opressores. Por fim, o conceito de minoria é importante, devemos tê-lo em conta, mas é preciso tomar algum cuidado ao caminhar nessa seara. Não só há situações em que grupos minoritários parecem ameaçar a coesão social da maioria, como também nem toda minoria social, seja ela fluida ou estável, é essencialmente uma vítima. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos antigos do canal. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!